Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui gravando esse vídeo no dia 1º de agosto de 2021 com o intuito de fazermos uma análise do resultado das eleições de 2018, do primeiro turno. Como sabemos, o presidente Jair Bolsonaro fez uma live, uma coletiva de imprensa na última semana, na qual ele já dizia há muito tempo que houve fraude nas eleições de 2018, o primeiro turno, na qual ele deveria ter vencido já no primeiro turno, pois ia apresentar essas provas e tudo mais. Então vamos fazer uma análise do que ele diz, né? Que ele apresentou como não prova, ele diz não há provas, mas há suspeitas, né? Baseado naquilo que vimos, as suspeitas. Então vamos fazer uma análise em cima das suspeitas que o presidente apresentou na última semana. Primeiro ponto, precisamos de alguns parâmetros para essa análise, né? Então, baseado nos dados que eu peguei aqui do TSE, da internet, tudo mais, né, dos resultados da eleição, eu criei essa planilha aqui com os dados que vamos utilizar para a nossa análise, ok? Primeiro dado aqui à esquerda aqui, que estou analisando, são a quantidade de eleitores e votos válidos por região e por estado, né? Então, por exemplo, aqui temos o primeiro estado, São Paulo, que é o maior colégio eleitoral, com 33 milhões de eleitores aptos aqui a votar e 25 milhões, quase 26 milhões de votos válidos para presidente em primeiro turno 2018. Então, vou destacar aqui primeiro o que é voto válido. Voto válido é aquela pessoa que vai na sessão eleitoral da eleição e vota em algum candidato. Algum candidato que existe, sem votar branco, nulo. Ele vota em alguém. Esse é considerado voto válido. Se o eleitor não comparece, é considerada abstenção. E se ele vota branco ou nulo, isso não é considerado voto válido, é considerado voto inválido. Esses votos são descartados da contagem final. Entendeu? Então, a ponto de esclarecimento, até esclarecendo uma fake news que circula muito na internet, é que se 50% dos eleitores ou mais votarem branco e nulo, a eleição é anulada e há outra eleição. Não, não há outra eleição, porque em termos de contagem, para a contabilização de votos é considerado votos válidos, independente se é 10 votos, 5 votos ou 2 votos. O que é contado é o voto válido com questão do resultado final. Todos os outros votos são descartados. Okay? Então, pegando esses dados aqui, o número de eleitor, o número de votos válidos, aonde eu fiz uma totalização por região, né? Podemos observar aqui que o Sudeste teve quase 50 milhões de votos válidos, o Nordeste teve 31 milhões, Sul 17, o Norte 9.200, né? E o Centro-Oeste quase 8,5 milhões de votos, né? E o total do Brasil, né? Onde tem 146 milhões de pessoas aptas a votar, isso em outubro de 2018, e tivemos 117 milhões 161.794 votos válidos, ou seja, eleitores que votaram em algum candidato a presidente, qualquer um dos 13 candidatos a presidente que existiam na eleição de 2018, ok? Outro ponto importante também que devemos considerar é que para que um candidato vença uma eleição no primeiro turno, é necessário que ele tenha mais votos do que todos os outros candidatos somados. Ou seja, em 2018 haviam 13 candidatos, né? Para que Jair Bolsonaro vencesse no primeiro turno, ele precisaria ter mais votos do que Fernando Haddad e todos os outros candidatos juntos, né? Então, a feita de comparação, por exemplo, se o Bolsonaro tivesse 70 milhões de votos, todos os outros precisariam ter menos de 70 milhões. Se todos os outros somassem 69 milhões, 999.999, seria menos do que o candidato primeiro colocado e ele seria eleito no primeiro turno. Então, não basta ele ter simplesmente o dobro de votos do segundo colocado ou mais votos que o segundo colocado. Isso não caracteriza a eleição no primeiro turno. Para haver maioria absoluta no primeiro turno, é preciso que tenha-se mais votos que todos os outros, né?
Isso só ocorreu desde a redemocratização em 1988, nas duas eleições do Fernando Henrique, que ele venceu no primeiro turno, 1994 e 1998. Em 2002 tivemos segundo turno, Lula e Serra. Em 2006, Lula e Alckmin. Em 2010, Dilma e Serra. Em 2014, Dilma e Aécio. Em 2018, Bolsonaro e Fernando Haddad tiveram o segundo turno, né? O segundo turno é onde se decide uma votação por maioria absoluta. Então não caracterizou maioria absoluta, mais da metade da população, dos votos válidos ali, ele escolhendo um candidato. Então por isso houve segundo turno. Esse é um ponto. Outro ponto importante que temos que considerar nessa questão é que o peso de cada região dentro do universo de votos também influencia, ok? E sabemos que a distribuição populacional no Brasil ela é desigual, temos uma população bem concentrada no Sudeste, enquanto temos pouca população no Norte, no Centro-Oeste. Então temos aqui, como vocês podem ver, quase 50 milhões de votos no Sudeste, temos quase 32 milhões de votos no Nordeste, 17 milhões de votos no Sul, 9 milhões de votos no Norte, 8,5 milhões de votos no Centro-Oeste. Isso, para efeito de cálculo, precisamos considerar o peso de cada região dentro do total. Ok? Beleza. Então vamos ao ponto. O ponto, chegamos aqui neste primeiro momento. De acordo com a live do presidente, às 19 horas e 5 minutos, né? Isso também está no site da Globo, né? Essa informação, até peguei esse print aqui de lá. A apuração ocorria às 19 horas e 5 minutos e estava neste patamar. Você observa que o Norte já estava com 48,2% das urnas apuradas, o Nordeste com 43,93%, o Centro-Oeste com 73,51%, o Sudeste com apenas 10,99% e o Sul que estava mais adiantado com 85,38% dos votos. Okay? De acordo com o que se informava no momento, o Sudeste estava com uma porcentagem baixa porque ainda não havia entrado os votos do estado de São Paulo e de Minas Gerais, que são os dois maiores colégios eleitorais do país, e ainda não estava sendo contabilizado. Esses 10,99 era a apuração que estava ocorrendo no estado do Rio de Janeiro e Espírito Santo. Né? Então, como vocês observam, aqui Jair Bolsonaro liderava em todas as regiões, exceto no Nordeste, que Fernando Haddad vencia. Esse também é um ponto importante. Ok? Voltando para a nossa planilha, observamos aqui, né, conforme eu montei, este primeiro momento, esse primeiro recorte, vamos dizer assim, esse print no tempo, em que o Jair Bolsonaro pegou a informação, né, para fazer a sua análise. Ok? Neste momento, o Sudeste estava com 10,99% das urnas apuradas e o Jair Bolsonaro vencia com 57,4% dos votos, né, 3 milhões de votos. Mas esse volume de votos aqui tinha um peso de apenas 12% do total. Tá? Okay? Esse universo de 45 milhões de votos já eram os votos que tinham sido contados até 19 horas e 5 minutos. Okay? Observem o seguinte, a região sul, que pelo menos naquela eleição tinha uma tendência a votar mais em Jair Bolsonaro, estava com uma votação mais adiantada. Estava com quase 90%, já estava chegando no final da apuração ali na região sul, né, da contabilização, e dava uma vitória para o Jair Bolsonaro de 57%. Isso dava 8 milhões de votos para a região sul, para Jair Bolsonaro, e apenas 2 milhões, quase 3 milhões para o Fernando Haddad aqui, 3 milhões e meio para os outros, ok? Isso estava dando 15 milhões de votos na região sul. Como a região sul estava mais adiantada, já tinha contado mais votos, isso distorceu o peso da região sul no universo de 45 milhões de votos. Okay? Ela estava com um peso de 33% em cima dos 45 milhões de votos. Por que isso é importante? Porque sabemos que a região sul vota mais em governos de direita. Okay?
Se ele estava com uma representação maior aqui neste universo, isso distorceu o resultado geral do Brasil, a média geral do Brasil, vamos dizer assim. Tanto é que neste momento Jair Bolsonaro estava com 49,2% dos votos, ou seja, puxou a porcentagem de Jair Bolsonaro para cima. Okay? O que o presidente diz? O presidente diz: bom, se eu estava com 49,2% dos votos naquele momento e o Sudeste ainda estava apenas com 10,99% dos votos naquele momento, por que então eu não venci no primeiro turno, já que eu ganhei a eleição no Sudeste? Por que eu não venci? Né? Vamos explicar por quê. Chegamos aqui no final do primeiro turno. Esse é o resultado final do primeiro turno, com 100% das urnas apuradas em todas as regiões do Brasil. Okay? Então vocês observam aqui que o Sudeste, no final, já aumenta o peso dele a 43%. Né? O que é o peso de 43%? Quer dizer que mais ou menos de cada 10 eleitores, 4 eleitores são do Sudeste. Nordeste com peso de 27%, ou seja, mais ou menos, arredondando, de cada 10 eleitores, 3 são do Nordeste. E assim por diante. Okay? E o Sul, que estava com um peso de 33% no universo de 45 milhões de votos, caiu para 15%, no universo total de 117 milhões de votos. Mesmo ele tendo a vitória aqui. Ok? Outro ponto importante a se destacar é que, quando entraram os votos de São Paulo e de Minas, a porcentagem de Jair Bolsonaro no Sudeste caiu de 57,4% para 53,23% somente. Então, Bolsonaro venceu sim no Sudeste, venceu. Tanto é que se a eleição fosse só no Sudeste, ele ganharia o primeiro turno, porque ele atingiu mais de 50% aqui, isso soma mais do que todos os outros e ele ganharia a eleição. Se a eleição fosse no Centro-Oeste, também é a mesma coisa, se a eleição fosse no Sul, a mesma coisa. Eu nem entrei muito no detalhe do Norte e Centro-Oeste, pois como essas duas regiões ela têm um peso pequeno na contagem, e como vocês podem observar, o Norte, Bolsonaro ficou com 43% no primeiro turno e no Centro-Oeste ficou com 57%, isso praticamente se anulam, já que o peso deles são iguais, né? Isso daria 50% para Jair Bolsonaro aqui, dentro desse contexto, ok? Perfeito. Mas o detalhe que a gente vai chegar aqui na questão é a seguinte: a região Nordeste deu apenas 25,83% de votos para Bolsonaro, isso dando 8 milhões de votos para ele. Fernando Haddad levando mais de 50% dos votos no Nordeste. Olha para você ver que ponto interessante. Então, se a eleição fosse só no Nordeste, o Haddad teria ganhado o primeiro turno, né? Teria ganhado em primeiro turno, porque ele atingiu mais de 50% dos votos aqui. E o Nordeste também tem um peso grande, no geral, de 27%, segundo maior peso aqui das regiões, ok? Então, para o Bolsonaro vencer o primeiro turno, ele teve apenas 25% dos votos no Nordeste e 74%, mais de 74% aqui de votos em outros candidatos, ou seja, de cada 4 pessoas do Nordeste, 3 não votaram nele, né? 3 votaram em outro candidato. Ou seja, de cada 4 candidatos do Nordeste, ele só um votou em Jair Bolsonaro. Enquanto no Sudeste, apesar de o volume de votos ser maior, a vitória de Jair Bolsonaro aqui foi mais apertada do que a derrota no Nordeste, né? Jair Bolsonaro teve um saldo no Sudeste aqui de 3,23% no Sudeste somente, enquanto todos os outros aqui, o Haddad teve uma votação baixa no Sudeste, 19,19%, mas os outros também somaram uma votação expressiva no Sudeste, quase 28%. Tanto é que os outros candidatos aqui, né, todos os outros 11 candidatos, tiveram uma porcentagem maior no Sudeste que todas as outras regiões, né? Mesmo com o peso do Sudeste sendo de 43%, não foi uma diferença muito grande,
Ok, perfeito. Fazendo um recorte aqui por estado, né, acrescentando aqui os dois estados que estavam ali, eh, que entraram por último na contagem, que não estavam contando nesse primeiro momento, São Paulo e Minas não estavam, né, eles entraram depois, né. Fazendo um recorte aqui por São Paulo, né, vocês observam que São Paulo, só São Paulo sozinho representa 22% do eleitorado do país, né, é um número grande, né, de eleitores ali, mas em São Paulo, Bolsonaro ganhou com 53% de votos. Ou seja, se a eleição fosse só em São Paulo, Bolsonaro estaria eleito no primeiro turno. Em Minas Gerais, Bolsonaro já não ganharia no primeiro turno, teve 48,31, né? Então, ele também não teve uma votação com maioria absoluta em Minas no primeiro turno, ok? Quando entrou os votos de São Paulo e Minas nesse momento, né? E depois do final da apuração, essa diferença caiu para 53,23, puxando a média para baixo, certo? Isto deu um saldo, né? Analisando aqui, né, a questão, o Sudeste com esses 3,23% de saldo, né? Lembrando que ele precisava ter mais de 50% para ser eleito no primeiro turno. O Sudeste, apesar de ser um volume bem maior, deu um saldo para o Bolsonaro vencendo no primeiro turno de 1.610.000 votos, 132 votos para ele vencer no primeiro turno. Enquanto o Nordeste, onde ele teve apenas 25,86%, né? Apesar de ter um peso um pouco menor do que o Sudeste, mas ele teve uma votação de 25,83, ou seja, de cada 4 pessoas, 3 não votaram no Jair Bolsonaro no Nordeste no primeiro turno. Deu ali um déficit de 7.690.114 votos. Ou seja, mesmo com um saldo positivo no Sudeste, mesmo ele ganhando no Sudeste, mesmo ele ganhando no Centro-Oeste, mesmo ele ganhando no Sul, né? Mesmo ele ganhando essas regiões, ainda não superou o déficit de 7.690.000 do Nordeste para ele poder vencer no primeiro turno. E isso deixou ele com 46,06% dos votos, levando ele para o segundo turno quando o candidato Fernando Haddad, como sabemos, né? Ok? Bom, basicamente é isso. Queria mostrar essa análise para vocês desses números, né, da eleição, com o intuito de esclarecer melhor a todos aí, né, sobre o ocorrido e uma análise mais aprofundada dos dados, né, ponto a ponto. Espero ter ajudado a vocês aí. Muito obrigado, até a próxima.